Nesse vídeo eu vou aproveitar essa moda que se alastrou no YouTube de fazer reacts. Eu vou aproveitar esse formato para fazer algumas análises sobre a estrutura de argumentação de negacionistas da ciência e adeptos de teorias da conspiração. Esse vídeo apresenta uma entrevista sobre um tema específico, mas os pontos que eu vou destacar, como eu disse, se referem à estrutura do pensamento e, portanto, podem ser aplicados a diversos outros assuntos. O objetivo aqui não é atacar nenhuma pessoa em específico, mas alguma entrevista tinha que ser escolhida para fornecer um caráter mais concreto de um pensador que adentra esse território do negacionismo. E essa entrevista em especial foi escolhida justamente por apresentar alguém que argumentou de forma bastante clara e um entrevistador que soube conduzir a conversa. O link da entrevista completa encontra-se na descrição do vídeo. E é um pouco difícil a gente debater com negacionistas bem preparados, como vocês vão ver nesse vídeo, porque eles parecem ter respostas para tudo e citam muitos dados que parecem corroborar as suas ideias. Mas vamos dissecar uma argumentação desse tipo. Então, me conta o teu processo. Como é que você foi se convencendo de que a Terra é plana? Eu estava pesquisando alguma coisa sobre a teoria da Terra Oca. E na indicação de um dos vídeos, apareceu o canal Acordei Tarde, com um vídeo falando que a Terra era plana. Logo de cara a gente já vê aqui uma coisa interessante, né? Parece que há uma propensão em aceitar teorias extravagantes, fora do usual. Ele estava pesquisando sobre a Terra Oca antes de entrar nessa ideia de Terra plana. Que eu já conheci o modelo do globo, como todos nós somos doutrinados, né? Desde criança, antes de aprendermos o nosso nome, a escrever o nosso nome, nós sabemos que moramos em uma bola molhada giratória. Temos aqui o segundo ponto interessante, que é importante para marcar a motivação que eles têm por trás dessas ideias. Eles acham que a escola é uma doutrinação, eles sempre repetem essa palavra, nós somos doutrinados na escola. Parece que eles acham que o ensino nas escolas deixa pouco espaço para as individualidades. E aí eles sentem que as informações passadas são uma forma de coerção. É como se os professores representassem autoridades que impõem o conhecimento, né? Isso é até uma discussão mesmo entre os educadores, pedagogos e tal, mas eu não sei exatamente como que isso se encaixaria dentro do que eles desejam para a escola, né? Será que eles acham que o professor deveria fazer uma, uma discussão, uma votação para cada aluno votar como que ele acha que é o formato do planeta? Ainda faltavam, e nesses 5 anos, vamos dizer assim, de trabalho de pesquisa, nós conseguimos montar o quebra-cabeça praticamente inteiro, e hoje sabemos como é que funciona tudo no modelo da Terra plana, se tornando um modelo equivalente ao modelo do globo. Terceiro elemento interessante que já aparece logo no início da conversa. Parece que falta para eles um conhecimento científico um pouco mais aprofundado, além de simplesmente saber citar algumas coisas, né? Porque eles citam muitas questões que são da área da ciência, mas eles têm pouca vivência, então eles não conseguem fazer a distinção entre um estudo científico e um estudo amador. Aqui ele diz que em 5 anos ele partiu praticamente do zero e chegou a se equiparar ao conhecimento que existe no modelo do globo. Em 5 anos ele desenvolveu toda uma teoria multifacetada. Certo. Bom, o primeiro ponto positivo para o modelo da Terra plana foi a planicidade das águas. Alguns testes feitos por americanos foram refeitos no Brasil por mim mesmo. Eu localizei ilhas na costa brasileira, onde a uma determinada distância e com a altura da ilha, ela deveria estar totalmente encoberta pela curvatura da Terra no modelo globo. E o mais curioso aqui é que se você for ver esses testes que ele menciona, você consegue enxergar a curvatura no próprio teste que ele apresenta. As próprias filmagens que eles apresentam dessas ilhas
mostram que as ilhas estão encobertas nas suas partes mais baixas, ou seja, a curvatura do mar está cobrindo aquela visão. Mas eles não aceitam discutir esses assuntos, né? Falta para eles aceitar, enxergar isso, e a partir daí eles veriam que as conclusões que eles estão tirando estão equivocadas. Por que que a ciência Porque lá, ou ainda se algumas questiona. pessoas da ciência falam, não, é curva, porque... Era só fazer a medida, a mesma medida que vocês fizeram e comparar. Por que que não... Por que que tem, então, essa dúvida? Porque eles sabem que se eles fizerem a medida e comparar, vai dar ponto para a Terra plana. Esse é o grande problema. Aqui vem mais um ponto interessante, né? Quando colocados contra uma pergunta básica de se é tão fácil ver que a Terra é plana, como que todo mundo continua achando que ela é um globo? A saída deles é acusar a ciência. É a ciência que não quer deixar que essa verdade venha à tona. Então você vê que na cabeça deles, eles têm um modelo de que a ciência, primeiramente, é uma coisa só, é uma coisa única. Não existem várias ciências, não existem movimentos contraditórios ou antagonistas dentro da ciência, né? A ciência é uma coisa única que resolveu adotar maus propósitos e mentir. E se passar 7 dias lá com tempo claro, clima seco, todos os dias você vai filmar a ilha. Depende da umidade relativa do ar. Depende da condição atmosférica. A gente vê aqui um pensamento meio desprovido, né, do que se chama metacognição, né, que é a capacidade da pessoa ter uma crítica voltada sobre o próprio pensamento. Se é tão simples assim, né, desconstruir essa ciência mal intencionada, é só você ir lá que você vê a ilha os 7 dias, o mundo não estaria sendo enganado pela ciência, né? É supor que o seu pensamento simples tem uma importância muito maior do que ele tem. É supor até que as pessoas do mundo inteiro são idiotas, que não têm capacidade de perceber uma coisa tão simplificada, né? Falta aqui uma perspectiva mais ampliada também. Como eles fizeram um teste pela primeira vez, eles acham que aquilo é novidade para o mundo inteiro e não levam em consideração que existem milhões ou bilhões de pessoas que moram nos litorais, existem os navegadores desde tempos antigos, né? Todo mundo teria tido condições de ver que essa ilha, que não era para estar aparecendo, na verdade está aparecendo. Ou seja, é que não existe isso. Eles concluíram isso de forma equivocada, simplesmente. No modelo do globo, eles desconsideram a atmosfera. Na hora de se falar de ciência, esquecem da atmosfera. No modelo da Terra plana, nós sabemos que a atmosfera ela age como uma lupa, ela age como se fosse um tampão para a nossa visão. Às vezes vemos montanhas com o mesmo tipo de vegetação, uma montanha mais distante que a outra, a mais próxima da gente está mais verde e a outra mais acinzentada. E isso é desconsiderado no modelo do globo. Aqui já tem uma afirmação totalmente equivocada, né? Totalmente inverídica, que só persiste porque todas as vezes que alguém tentou dizer a ele que estava errada essa afirmação, ele não deu ouvidos. Não existe isso que a ciência desconsidera a atmosfera. É claro que a ciência considera a atmosfera, só não considera dos modos que eles consideram, né? Eles criam essas ficções explicativas aí, dizendo que a atmosfera funciona como uma lupa ou funciona como um tampão. Isso aqui não existe. Quer dizer, a ciência muda de opinião, né? É isso que eu Sim. tô... Ela não tem problema em mudar de opinião. Nesse caso tem problema. Por quê? Porque acarreta um monte de teorias que vai ser uma desconstrução de 500 anos. Aqui tem dois problemas básicos, né, com esse argumento. Em primeiro lugar, que novamente ele supõe a ciência como sendo uma coisa só e mal intencionada, né? A ciência não vai poder aceitar que a Terra é plana, porque senão ela vai ter que rever outros erros. Então, na visão dele, a ciência prefere insistir no erro do que recomeçar a partir de coisas mais acertadas, né? Como se não pudesse surgir uma corrente concorrente de cientistas para defender a coisa certa e combater essa mentira. E o segundo erro é que, se isso está tão errado e é tão fácil de ver que está errado, não haveria nem sido sustentado por 500 anos essa mentira, né? Essa mentira já teria caído lá nas primeiras décadas, quando não haveria tanta dificuldade assim de desconstruir muita coisa.
Então, exatamente por causa de questões geopolíticas, não envolve nem ciência, esse é o grande problema. A ciência não está mais sozinha. A ciência tem envolvimento hoje com religião, com política e com geografia. Isso é... Para esse globalismo que hoje é apresentado para a gente, é necessário a Terra ser um globo. Por quê? Porque você precisa tirar Deus da equação. Se você quer escravizar alguém, você quer manter essas pessoas não só no modelo científico, mas geopolítico, da forma que está o mundo hoje, você precisa excluir Deus da equação. Essa é a Mas grande... Deus tem a ver com a Terra plana? Tem. Por quê? Porque isso aqui não pode ser fruto de uma explosão, de uma inflação. Então a importância do ser humano neste modelo, psicologicamente e ativamente falando, é muito maior do que no modelo do Então globo. vamos... E aqui parece que a gente chega, então, no cerne da motivação, né, desse pessoal, que é uma motivação religiosa. Em primeiro lugar, ele disse que leu na Bíblia, no Pentateuco, que a descrição da Terra é uma descrição de terra plana, coisa que a maioria dos religiosos até discorda, mas alguns têm essa interpretação de alguns versículos que eles leem lá. Em segundo lugar, ele diz que a ciência está tentando tirar o valor do homem. Quando ele diz isso, na verdade, o que está acontecendo é o inverso. É ele que está querendo aumentar o valor do homem e, por consequência, aumentar o seu valor próprio, né, como parte da espécie humana. Então, eles não conseguem aceitar essas descrições que tornam a coisa muito mecânica ou acidental, e o homem deixa de ser aquele ponto importante da criação, né? A criação foi feita para o homem, e eles precisam desse tipo de afirmação da humanidade. Como descrito no livro de Gênesis, no primeiro livro do Pentateuco, esse aqui é o modelo que é descrito lá. Primeiro ponto interessante sobre dinossauros é que nós não temos hoje um fóssil inteiro de um suposto dinossauro. O que temos são reconstruções a partir de um dente, a partir de... Tem coisas que são bastante. Sim, Tem alguns que são muitas coisas. São enormes. Inclusive existe uma fábrica na China que fornece material plástico para todos os museus do mundo. Aqui já aparece uma tendência, né, do pensamento conspiracionista se voltar em diversas direções, né? Ele já está questionando aqui agora uma outra ciência que para ele tudo faz parte da ciência, de um modo geral. Está questionando a questão dos dinossauros, da idade da Terra, aí depois vai entrar na química e falar sobre a datação do carbono 14, que é, na verdade, uma grande mistura de informações erradas, ou então informações parciais, distorcidas, fora de contexto.